Olá a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Meu nome é Vânia e é uma alegria, uma honra estarmos juntos mais uma vez para desenvolvermos uma atividade ligada à nossa Casa Espírita. Portanto, falaremos do Espiritismo e, mais propriamente, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos a atividade, eu gostaria de lembrar a todos que no próximo dia 27, que será um sábado, será o aniversário da nossa casa. Ela completará 12 anos de fundação, de abertura ao público. Então teremos uma live musical com Delci Alves pela página do nosso Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Estão todos convidados, é uma alegria. Domingo também vamos comemorar, porque já vai ser uma atividade presencial e certamente também faremos menção ao aniversário da casa, no próximo domingo, no dia 28. Meus amigos, então vamos iniciar a atividade de hoje com muita alegria em nossos corações, nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Equipe esta que nos dá a sustentação necessária nas lives que realizamos, pois que não podemos desenvolver todas as atividades como fazíamos antes da pandemia. Antes, a casa se abria ao público 7 dias por semana. Agora, as nossas atividades presenciais são e abertas ao público, são sexta-feira, às 19 horas, com o estudo do Evangelho, e aos domingos, às 9 horas, ocasião em que temos uma palestra voltada para a família, com temas apropriados à família. Queridos amigos, então, vamos fazer uma prece juntos? Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fechando os nossos olhos para facilitar essa viagem interior em nossa intimidade. Façamos a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, como eu adiantei, hoje nós faremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos nos ater ao capítulo 28, cujo tema é Coletânea de Preces Espíritas. Eu tenho dito nas últimas lives que este capítulo, ele não é tão abordado nas palestras espíritas. Então, nós estamos pensando alguns itens, porque antes da prece, nós temos um prefácio onde Kardec vai nos esclarecer a respeito do tema e da prece que se seguirá. Então, hoje, nós vamos falar das preces que fazemos aos outros. E, particularmente hoje, é o item 42, pelos que estão em aflição. Então, depois, quem quiser rever este conteúdo abordado, vai lá no capítulo 28, item 42. A prece é o item 43. Vamos à leitura. Se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não a abreviará, mas
seria falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe diminua o sofrimento. O que realmente é útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados, pois que terá de passar novamente por ela, pelas provas. É para esse objetivo, portanto, que devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levantando-lhe a moral através de conselhos e encorajamento, seja, enfim, assistindo-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando no aflito uma corrente fluídica que lhe fortaleça o ânimo. Pois bem, meus amigos, nós fazemos prece por nós mesmos, mas também, costumeiramente, nos compadecemos de nossos familiares, de nossos amigos ou até mesmo de pessoas com as quais não temos uma relação próxima, mas ainda assim, em determinadas situações, nos apiedamos das condições, das provas dolorosas em que a pessoa se encontra. Então, nós oramos para que essas pessoas possam passar pela prova, pela expiação, da melhor forma possível. E há quem diga, dentro do movimento espírita, que quando a pessoa precisa passar por uma determinada prova que lhe será útil para o seu adiantamento moral, intelectual e espiritual, que devemos deixar a prova seguir seu curso. Mas Kardec nos adianta que isso é falta de caridade, pois que o sofrimento, através de uma prece de coração, verdadeiramente sentida, pode fazer, como diz aqui no finalzinho do que lemos, lançar uma descarga fluídica, amorosa, luminosa, naquela pessoa que muito está sofrendo e que pode, a prece, lhe injetar ânimo e coragem, resignação, pois que Kardec diz textualmente que se não houver resignação e coragem, os resultados, não teremos resultados, serão nulos. E então, é necessário que juntemos a nossa resignação, a nossa aceitação, uma dose de coragem. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, quem de nós, em certos momentos, ou em muitos momentos, não passa por provas amargas, dolorosas, e como proceder? A prece é um recurso gratuito e fundamental para nos socorrer nos momentos de dificuldade e de aflição. Então, ao realizarmos uma prece, estaremos, quem sabe, dependendo do teor, da frequência vibratória de nossas preces, estaremos atingindo beneficamente aquele irmão, aquela irmã que está passando por essa situação tão dolorosa. Kardec, como eu disse anteriormente, destaca que se nós não compreendermos por que sofremos e encararmos de bom ânimo, nós iremos passar por situações análogas, muito parecidas de novo, até aprendermos a lição. Isso
é semelhante a um aluno que está estudando e que é reprovado. O que acontece? Quando ele retornar para fazer novamente aquela série, aquele ano, ele terá de acessar o mesmo conteúdo programático e terá de se esforçar, porque senão ele não avançará em seu curso e não poderá se formar, não é? Então, existe uma outra situação também, de conversarmos com esta pessoa, de infundir-lhes ânimo, coragem, porque tenhamos a certeza, meus amigos, boas palavras soam e funcionam como uma boa prece. Então, quando nos deparamos com um amigo, um familiar que está passando por uma dificuldade muito grande e que está beirando a depressão, precisamos ajudá-los com os nossos aconselhamentos. Nós que nos dizemos espíritas, temos o conhecimento de que tudo é lição, tudo é aprendizado, pois como disse Paulo, o grande apóstolo dos gentios, em tudo dai graça, nas coisas boas, assim como nas coisas ruins, porque tudo é ensinamento e Deus não nos faria passar por uma situação se ela não fosse necessária ao nosso adiantamento. Então, tudo por que passamos é transitório. Lembremos, caros amigos, que a verdadeira vida é aquela que está na pátria espiritual. Esta é a verdadeira vida do espírito. Estamos na carne para melhor passarmos pelas provas, porque quando estamos na erraticidade, ou seja, aquele período que vai do desencarne ao próximo reencarne, este período em que ficamos na pátria espiritual, ele nos serve de preparo para a próxima reencarnação. No plano espiritual, é mais fácil até entender, compreender que devemos perdoar, que se não o fizermos, os maiores prejudicados seremos nós mesmos. Entretanto, quando reencarnamos, nós somos cobertos por aquele véu que nos faz esquecer detalhadamente, nitidamente, o que viemos fazer. Qual é o propósito da nossa reencarnação? Mesmo que não saibamos exatamente o roteiro que Deus nos permitiu viver, neste roteiro tem algumas situações que nós teremos de passar, queiramos ou não, se não abandonarmos a luta através das portas do suicídio. Então, há situações que nós temos de passar. Não tem como. É para o nosso bem. É sofrido, é doloroso, mas venhamos e convenhamos, todos nós sabemos. Vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, não podemos ter a expectativa de que vamos viver em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, que tudo transcorra da melhor forma possível, porque não é assim. A começar pelos espíritos que aqui foram chamados, e nós nos incluímos neste coletivo de espíritos chamados ao planeta Terra. Precisamos evoluir. E podemos evoluir, como se diz, não é por aí, podemos evoluir por bem, pelo amor, pela gentileza, pela compreensão. Mas se o amor, se a compreensão, se a caridade não conseguir nos fazer entender a lição, afiançam-nos
os amigos do plano espiritual que a dor não falha. Então, por vezes, nós passamos por aflições por sermos muito teimosos, muito renitentes, mimados, queremos que as coisas sejam sempre da maneira como imaginamos, de acordo com as nossas expectativas, e se assim não for, não está bom. Nos revoltamos, nos desesperamos, e aí é que perdemos o benefício da prova. Teremos que recomeçar. Aí alguns pensam assim, tudo bem, eu sou eterno, eu vou ter tantas oportunidades quantas se fizerem necessárias, depois eu tento, deixa pra lá. Só que vamos ter uma coisa em mente, quando nós perdemos uma oportunidade, a próxima em que teremos que repetir a experiência, possivelmente e quase certamente, não terá as mesmas condições, será mais difícil. Será mais difícil porque nós não quisermos aprender por bem. A prova será mais aflitiva, mais dolorosa. Então, o que nós precisamos fazer é aceitar as provas pelas quais passamos. Mas o que significa aceitar? Cruzar os braços, nada fazer? E dizer, Deus quis assim, fazer o quê? Não, meus amigos, façamos a nossa parte para podermos passar pela prova e obtermos o resultado esperado, que é se dar bem, superar o desafio. Nós precisamos, com certeza, da força, da coragem, da resignação. Então, se nós sabemos o que vai na nossa intimidade, de quanto é doloroso passar por situações amargas, que nós nos compadeçamos dos nossos irmãos e façamos sim preces por eles, tendo a certeza de que a necessidade e o merecimento de cada um fará com que a prece ela crie um ambiente propício para que o espírito consiga superar a prova ou não. Isso vai do merecimento e do esforço. Então, nós, para superarmos as dificuldades da vida, precisamos fazer por merecer. E eu lembrei de uma historinha em que o título dela é bem por aí, Fazer por Merecer. Contam que um funcionário muito antigo de uma empresa procurou, ele tinha uns 20 anos de casa, era competente, não faltava, não é eficiente, mas ele procurou o diretor para reclamar. Chegou para o diretor e disse, diretor, olha, eu estou há 20 anos na empresa e eu percebi que o Juca, que entrou há 3 anos, recebe um salário maior do que o meu. O diretor fingiu não ter ouvido a rogativa, a reclamação do funcionário, que se chama Álvaro. Mas aí ele disse para o Álvaro, Álvaro, que bom que você veio, eu preciso que você me ajude numa questão. Sabe o que é? Eu quero oferecer sobremesa para os funcionários hoje. Você pode verificar para mim o preço do abacaxi? Você sai um pouquinho e você volta e me conta? Aí o Álvaro saiu, 5 minutos depois ele volta e o chefe pergunta, então, você perguntou? Sim, eles têm abacaxi. Aí o chefe disse, mas você perguntou o preço? Não. Você perguntou se eles têm outras frutas, se não houvesse abacaxi, se tivesse outras frutas também? Não, chefe. Espere um pouquinho, Álvaro, eu vou chamar o Juca. Ele chamou o Juca e fez o mesmo comando, falou para o Juca, ô Juca, eu preciso oferecer sobremesa, abacaxi, estou pensando, você pode verificar para mim sobre essa fruta? Nem falou para falar do preço.
Ele voltou um pouquinho depois, 8 minutos. O Álvaro levou 5 minutos. O Juca levou 8 minutos, mas quando ele voltou, o chefe perguntou a ele: então, tinha abacaxi? Ah, tinha. Está tantos reais o quilo, mas olha, chefe, eu também perguntei do preço da laranja, da banana, porque se não houvesse, se o abacaxi não fosse suficiente, nós poderíamos então incluir outras frutas. Aí, vejam a diferença. O outro foi perguntar se tinha abacaxi. E o funcionário mais novo, com toda a sua habilidade, força de vontade, ia muito além do que lhe foi pedido num comando. Então, assim é na nossa vida. Tanto é que o chefe voltou-se para o Álvaro, aquele funcionário antigo, e lhe questionou: Álvaro, você tinha vindo aqui por algum motivo, o que foi? Aí, Álvaro, compreendendo a diferença que havia no tratamento, com o trabalho, como cada um lidava com as questões do trabalho, ele simplesmente disse ao chefe: nada não era nada importante não, chefe, fique tranquilo. Então, nós percebemos que nós precisamos fazer a nossa parte, assim como nessa pequenina história em que o funcionário se revoltou, se indignou, porque o outro, a despeito de ter sido contratado há pouco tempo, tinha um salário maior do que o dele. Então, pensemos que a vida nos trata da mesma forma. Precisamos ter força, precisamos ter coragem, ter fé em Deus, saber que Deus é infinitamente misericordioso para com todos nós. Não abandona jamais nenhum de seus filhos, portanto, compete a nós passar pela prova da melhor forma possível. Quem de nós não, de repente, hoje, nós aqui que estamos nessa live, os que estão assistindo, podem estar passando neste momento por uma prova dolorosa, que afeta o coração, que entristece, mas tenhamos a certeza, tudo passa, tudo é transitório neste mundo material em que temporariamente nos encontramos. Tudo é transitório, só o bem é eterno, portanto, façamos todos os esforços para irmos conquistando ao longo de nossa existência virtudes. Vamos trabalhar. Não conseguiremos, nesta existência, superarmos todos os nossos desafios, mas podemos começar tendo coragem, disposição, ânimo, não fazendo com que as nossas dores afetem os outros irmãos que conosco convivem. Cada qual tem a sua dor particular. Então, nós não temos este direito de fazer aumentar o amargor das provas dos nossos irmãos. Façamos a nossa parte. Entretanto, compreendamos quando um irmão não consegue ter força, coragem e resignação. E eu vou ler para vocês a prece belíssima. Deixa eu ver se eu acho que o meu auxiliar aqui. Achei. A prece pelos que estão em aflição. Vejam que coisa linda. Meu Deus, de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação de fulano, se assim for da vossa bondade e da vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder os benefícios
e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ele, e que assim eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Vejam que belíssima prece que podemos, é claro, não precisamos ler a prece, nós faremos de coração, pediremos ajuda a Deus, a Jesus, a Maria, aos bons espíritos que assistam aquele nosso irmão, aquela nossa irmã que está passando por tanta dificuldade, por tanto sofrimento. Não nos esqueçamos, a prece é o recurso pelo qual podemos nos servir para alívio de nossas dores, para a sustentação de nosso espírito imortal. Queridos amigos, eram essas as considerações e neste momento nós vamos então fazermos uma prece de encerramento em que sempre em nossas lives, sobretudo nas minhas lives, sempre nos reportando a Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Um ótimo final de segunda-feira a todos, uma ótima semana. Fiquem conosco, nossas lives são todos os dias, às 18 horas. Hoje fui eu, Vânia. Terça e quarta, Sérgio. Quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno. Sábado, Ezequiel. E domingo, Arielle. Somos todos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré e temos a maior alegria e satisfação em estarmos com vocês sempre às 18 horas, na hora da Ave Maria. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima. A gente faz porque é assim que os bons espíritos trabalham. Eles vêm, sopram, no nosso íntimo, nos intui para coisas boas e ele deixa por nossa conta. Sabe para quê? Para que nós tenhamos mérito. Então, eles são tão bons, que eles não precisam ter mérito. O mérito deles é o nosso mérito, né? Então, quando nós conquistamos, eles já se fazem felizes. Então, vamos ter coragem para sair dessa zona de conforto e buscar sempre mais, mas se amando, se respeitando e escrevendo um belo livro nessa existência, para que na nossa próxima existência esse livro sirva de esperança, para que tudo possa correr melhor do que agora. Bom, meus amigos, então essas eram as minhas considerações, nessa pequena meditação que nós tivemos aqui, com a inspiração dos bons espíritos para o nosso crescimento, para nós fazermos um pouquinho do nosso mundo melhor de ser habitado. E então agora, tranquilizando o nosso coração novamente, e vamos rezar uma Ave Maria, já que nossa Maria de Nazaré nos concedeu tão gentilmente o nome para nossa casa espírita, e hoje sendo nosso esse mês sendo de aniversário, vamos nos conectar com a nossa mãe, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por seus filhos,
agora e na hora de nossa morte, do nosso desenlace. Que assim seja. Bom, lembrando, amanhã nós temos a live com a Vânia às 18 horas, terça e quarta-feira nosso amigo Sérgio, quinta nosso amigo Ezequiel, sexta volta a Vânia com o nosso breve estudo das obras espíritas, sábado Ezequiel novamente e domingo eu, Arielle, estarei aqui com vocês. Uma boa semana iluminadíssima, repleta de esperança, de força, de vitalidade. E que diante das dificuldades, tudo possa se resolver. Porque quando estamos juntos com o Mestre Jesus, nós não temos mais o que temer. Muito obrigada, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fico gratíssimo pela atenção de todos, por estarem aqui, por participarem. Muito obrigado e até a próxima.